empolgada. Are you coming, Ilya? Eu estou indo. I'm coming. so excited to be with Eu you. estou tão empolgada de estar com vocês. Love you. Eu amo vocês, amo vocês. Be seated. I have to preach fast. Vocês podem se sentar, eu tenho que pregar bem rápido. Is the pastor of this church here? O pastor dessa igreja está aqui? He's arriving. He's arriving? Okay. Well, I have a word for the church. Okay. Should I wait? Oh dear, the pressure's on. Oh, sorry, that's a little private conversation. Desculpa, gente, essa conversa foi particular. You know, being with Ana Paula today, Sabe, estar aqui com a Ana Gustavo Paula hoje, and Isaac. e o Gustavo e o I Isaac. love so much. Eu amo tanto, eu os amo tanto. You know, I was thinking the first time I preached in Brazil was in your father's church in 1992. Eu fiquei pensando aqui que a primeira vez que eu preguei no Brasil foi na igreja do seu pai em 1992. And yeah, a long time ago, when you were just Tempão like a atrás. baby, I'm sure. Tenho certeza que você era um bebezinho. And you know, I have preached so many times in Brazil. E sabe, eu já preguei tantas vezes no Brasil. One of the exciting things Uma das coisas empolgantes is to see you today. é ver vocês hoje. I mean, this is our dream, right? Sério, esse era o nosso sonho, certo? To see what God is doing Ver o que Deus está fazendo in this country. nesse país. You know, God gave me a word after the last election. Sabe, o Senhor me deu uma palavra depois da última eleição. And people were feeling many different emotions. E as pessoas estavam com todo tipo de sentimento. And the Lord said, E o Senhor disse, do not look at a government não olhe para o governo, for what I want to do in Brazil. para o que eu quero fazer no Brasil. Because the greatest revival Porque o maior avivamento is going to come out of Brazil. virá do Brasil. I mean, so, people say to me, are you worried about Brazil? Então as pessoas dizem para mim, você está preocupada com o Brasil? Are you worried? Você está preocupado? You know what I say? Sabe o que eu digo? Not at all. De jeito nenhum. Not at all. De jeito nenhum. Because Jesus Christ Porque Jesus is going to Cristo shine his light on this nation brilhará a sua luz nessa nação in a way we cannot imagine, de uma forma que nem podemos in a way we imaginar cannot even e dream de uma maneira que nem poderíamos what God is sonhar getting ready to do. com o que Deus está se Because preparando para fazer. Whole cities Porque cidades are going inteiras to be transformed for Jesus. serão transformadas para The Jesus. power of God O poder de and the Deus miracles of e God os milagres de Deus and the revival that is coming e o avivamento que está is por not vir based on an economy. não está baseado na It's not economia. based on the plans of man. Não está baseado nos planos dos Because homens. God's plans are always greater. Porque o plano de Deus é sempre maior. And God has a plan E Deus tem um plano for Brazil. para o Brasil. And it's going to be so miraculous E será tão milagroso what God does. aquilo que Deus fará. And the Lord said to me, I have many surprises for Brazil. E Deus disse para mim, eu tenho muitas surpresas para o Brasil. And the Lord says, E o Senhor diz, even when things look very dark, até quando as coisas parecerem tão obscuras, at one moment, em algum momento, I'm going to change everything. eu mudarei tudo. And I want to tell you something. E eu quero te dizer algo. There is a judge in the heavens. Há um juiz nos céus. And there is a court in the heavens. E tem A court in the heaven um acordo no céu. that is greater. Uma corte no céu. That is greater Que é maior than any decision man can make. do que qualquer decisão que homens The podem great fazer. judge of the universe. O grande juiz do The universo. great king of the O universe grande rei do is coming universo. for Brazil. Está vindo para o Brasil. You watch and see what God will do. Veja e
observe o que Deus fará. For this is a time, says the Lord, Mas esse é o tempo, diz o Senhor. for unseating and seating. You know what unseating means? Não. U-N-S-E-A, unseating. Ok, para se levantar e para se assentar. Where God takes someone off of their place or their Aonde seat Deus tira as pessoas do seu lugar, do seu assento. and puts his in place. E coloca a pessoa And this dele is no the lugar. E essa é a hora. And God has a E plan. Deus tem um plano. It's not man's plan. Não é um plano do homem. It's going to be full of surprises. Será cheio de surpresas. Not like anything you can imagine. Como nada que você pudesse But imaginar. God is at work Mas Deus está in operando. ways that you can only dream. De maneiras que você só poderia sonhar. So do not think Então não pense that God has given up even on the government of que Brazil. Deus desistiu até mesmo do governo brasileiro. Because the great God, Porque um grande the Deus, government is upon his o shoulders. governo está sobre os seus ombros. And he has a plan. E Ele tem um plano. Aleluia. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. You know, many times I have seen in nations Sabe, muitas vezes eu vi em nações that we don't understand how the God of the nations que nós não entendemos como o Deus das nações moves and makes adjustments. se move e se ajusta. But in the end, he always wins. Mas no final ele sempre ganha. This is a time of global reset. Essa é um tempo de resetar globalmente. And God is adjusting nations E Deus está ajustando as nações so he can open them for the gospel. para que Ele possa abri-las para o Evangelho. You know, Ana Paula, when you called us to pray Sabe- tonight for nations, Sabe, Ana Paula, hoje quando você nos chamou para orar pelas nações, I prayed, I said, okay, God, what looks impossible for me to get in right now? eu pensei, ok, Deus, o que parece impossível para mim, um lugar para eu entrar agora? We're working in the underground churches Nós já in estamos em igrejas North Africa, subterrâneas no norte you da know, África, in semi-dangerous places alguns lugares perigosos, where you can get arrested. aonde você pode ir para a prisão. Now, when I preach in those places, Então, quando eu prego nesses lugares, I feel so alive. eu sinto tão viva, It makes me so me happy. deixa tão feliz. When we have to have this discussion, if we get arrested, what do we say? Quando nós precisamos ter essas conversas, ei, se a gente for preso, o que nós dizemos? If they take us to the police station, what do we Se say? eles nos levarem às estações de polícia, policiais, o que nós dizemos? Because the nations are in my blood. Porque as nações estão no meu sangue. And I don't want therapy for that. I don't want therapy. E eu não quero terapia. You're not going to get that out of me. Você não vai ter isso, tirar isso de mim. Because I am called to the nation. Porque eu fui chamada para as nações. Aleluia. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. I have had such an excitement about tonight. Eu tive um empolgamento, um entusiasmo tão grande por essa And noite. about this weekend. E sobre esse fim de semana. You know, I have preached, I don't know, I'm thinking probably around 100 nations. Eu já preguei talvez por mais do que 100 nações. And I'm 73. E eu tenho 73 And I'll anos. be 74. E eu vou fazer 74. And, you know, so I'm asking God, okay, what's the hard nation? Where do I want to go? Então Okay. eu tenho perguntado para o Senhor, Senhor, qual é a nação difícil aonde eu quero ir? I was preaching last night and said, don't take water to the ocean, take it to the desert. Eu estava ontem pregando e eu falei, não leve água para o oceano, leve água para o deserto. So don't go to easy places. Então não vai para os lugares fáceis. Don't ask for the easy places. Não peça pelos lugares Somebody's got to fáceis. ask for the hard places. Alguém precisa pedir pelos lugares difíceis. So I'm thinking, okay, how many more years of travel do I have? Então eu fiquei pensando, tá bom, quantos anos mais eu tenho para viajar? Okay, where do I really want to go? Aonde que eu realmente quero ir? And I knew E eu sabia. Iran. Pro I Irã. want to go to Iran. Eu quero ir para o Irã. So I thought, Eu
pensei? In order for me to go to Iran, Para que eu possa ir para o I Irã. mean, you can get in any nation. You don't get out of them, but you can get in anywhere. Gente, vocês podem entrar em qualquer nação. Talvez você não pode sair de todas elas, mas você pode entrar. But I'd kind of like to get out too. Mas eu meio que gostaria de sair delas I have também. Eu grandchildren. tenho netos, And né? so, anyway, I thought, well, in order for that to happen, they have to change their regime. Então, na verdade, para que isso aconteça, eles têm que mudar o regime deles. The government has to go that's there currently. O governo que está lá no presente momento, ele precisa ir So I embora. stood down there. Então eu fiquei em pé ali. I said, okay, Father, E eu disse, pai, ok. I decree regime change in Iran. Eu declaro uma mudança de regime no Irã. And I decree in the name of Jesus E eu decreto em nome de that Jesus before I die, que antes eu nascer, I'm going to put my feet in that nation. eu vou colocar os meus pés And I'm naquela gonna preach the nação. gospel. E eu pregarei o evangelho. So what do you want? Então o que você quer? What do you want? O que você quer? What do you want God to do through you? O que você deseja que Deus faça através de It's você? very interesting, the theme É muito interessante o that tema came during worship. que apareceu, que surgiu durante o Because louvor. the title of my message is Ask for Nations. Porque o título da minha nação é Pede-me as Nações. This cute woman is a prophet, I'm telling Essa you mulher, that. gente, ela é uma profeta. Eu tô falando pra vocês. She's God's cheerleader for sure. Ela é a cheerleader, né? Aquela líder de torcida pra Jesus, com certeza. Gustavo, you got a really cute one, I'm telling you. Gustavo, você ganhou uma fofinha, eu tô te falando. And okay, vice versa, he's very handsome E too. ok, tudo bem, é vice-versa, ele também é muito bonitão. Come on, we're family Tudo here. bem, a gente é família aqui. Let's have a good time. Vamos nos divertir. So guess what Bible verse? Então, adivinha qual o versículo? Well, Psalm 2:8, Salmos 2:8. my favorite verse. Meu versículo Does anybody favorito. know what Psalm 2:8 says? Alguém aqui sabe o que Salmos Anyone? 2:8 diz? Alguém? Anyone? Alguém aqui? Yes, ask of me and I will Pede. give the nations E eu te darei as nações for your por inheritance herança. and the ends of the earth for your E possession. as extremidades da terra por sua possessão. So what did Anna Paula said? You have to ask. E aí, como disse a Ana Paula, você tem que pedir. If you don't ask, you don't get. Se você não pede, você não recebe. You have to seek so you find. Você precisa buscar para poder encontrar. I can't understand people living a boring life Gente, eu não consigo entender pessoas que vivem uma vida chata. when there's so much of the world that needs Jesus. Quando tem um tanto do nosso mundo que precisa de Jesus. There, according to the world statistics, De acordo com as estatísticas mundiais, 3.2 billion people have not heard about Jesus. 3,2 bilhões de pessoas não escutaram acerca de Jesus. A billion, so harvest is too small. Gente, uma colheita de 1 bilhão é pequena demais. Let's stop asking for only a billion. Vamos parar de pedir por apenas 1 bilhão. I mean, how big is your God? Quão grande é o teu Deus, eu quero dizer. We want billions and billions and billions. Nós queremos bilhões e bilhões e bilhões. Amen. Amém? Matthew 9:37 and 38. Mateus 9, 37 e 38. I love this Bible verse. Eu amo esse versículo. He said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Ele se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os Read the trabalhadores next one. são Go ahead, read it, poucos. read it. Go ahead. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Listen, there are many names for God. Ouça, há muitos nomes He's para Jehovah Deus. Jireh, Ele é Jeová Jireh, Jehovah Rapha. Jeová Rafa. But in this case, Mas aqui nesse when there's caso, harvest, quando há colheita, who do we pray to? para quem nós pedimos? The Lord of the Para o harvest. Senhor da seara. That's the anointing for nations. É que, o que quer dizer uma unção para as nações. So, Lord of the O harvest, Senhor das we nações, ask da in colheita. the name of Nós Jesus pedimos for you to send em nome de Jesus que o from Senhor envie Brazil do
Brasil, to the nations, para as nações, and fulfill the prophecy God gave me in 1992 e cumpra a palavra que o Senhor me deu em 1992. that Brazil would have more missionaries per capita than any nation in the world. Que Brasil teria mais missionários per capita do que qualquer outra nação do mundo. Oh, come on, somebody shout. Vamos lá, alguém aí pode gritar, né? Come on. Vamos lá. Say it. I take it. I take it. Eu recebo. I take it. Eu recebo. When I preach for Claudia Frazen in Argentina, Quando eu prego pro Cláudio Frazen lá na Argentina, and I'm preaching like this, e eu tô pregando desse jeito, and I'm preaching so good. e eu tô pregando super bem. You know what they shout out? Sabe o que eles gritam? I like it, it's mine. Eu gosto e é meu. I like it, it's mine. Eu gosto e é meu. That's my Bible verse. Esse é o meu versículo That's my bíblico. scripture. Essa é a minha Come on, escritura. practice. Help Vamos them lá, say it. gente, pratica. Again. De Outra novo. vez. Eu gosto e Outra é vez. meu. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. The word in the Greek here, send, A palavra no grego aqui, enviar. it's not like, oh, sweetheart, are you interested in doing something wonderful? Não quer dizer, docinho, será que você está interessado em fazer algo maravilhoso? It's actually to throw you into the harvest. Na verdade, quer dizer jogar você na colheita. The word is ekbalo. A palavra é ekbalo. I am here Eu estou aqui. to ekbalo you. Eu estou aqui para ekbalo você. Say ekbalo. Diga ekbalo. Outra vez. Ekbalo. Ekbalo. Hallelujah. Aleluia. When I came in tonight, Quando eu entrei aqui nessa noite, there's such an open heaven. há um céu aberto e tanto. There's an unusual anointing Há here. uma unção incomum aqui. I think this is one of those nights Eu creio que essa é uma daquelas noites where you could say before and after in onde your life. você pode dizer que houve um antes e um depois na sua vida. I was one way, one person before, Eu era de um jeito, eu era uma pessoa antes, and then I got in the river, e aí eu entrei no rio. and the anointing of God was here, E a unção de Deus estava aqui. and that anointing flowed to the nations, E aquela unção fluiu para as and now it's nações. after E depois, I'm houve um doing- depois. a new thing. E eu estou fazendo algo novo. God spoke to me. I'll go ahead and give this word for this church. Deus falou comigo e eu vou agora dar a palavra que Deus me deu para essa igreja. There is a part of Brazil that people who study missions, Há uma parte do Brasil onde as pessoas estudam missões. say it's like an unreached box É or como- part of our window.
Era como se fosse uma janela, um quadrado, and it's along the Amazon River. que não é alcançado, e ele está ao longo do rio Amazonas. And as you know, there are many languages spoken on the Amazon. E vocês sabem que há vários dialetos falados ali no The Lord Amazonas. spoke to me, this is a river church, E o Senhor me disse, essa é uma igreja do rio. and that you're going to be able to evangelize the Amazon. E você será capaz de evangelizar a Amazônia. And there's some of you, E alguns de vocês, God has made you kind of rugged. Deus fez você... Rugged. You know the word rugged? Oh, Isaac left. You know the word rugged? You're very strong. You like, forte. you're kind of a frontier person. Você é uma pessoa de frente, de linha de God's frente. going to put you in boats Deus vai colocar vocês and go up the Amazon. em bandos para irem it's à that pioneer Amazônia. spirit. É como um espírito pioneiro. And the Lord showed me E o Senhor me this mostrou church is going to plant many churches. que essa igreja plantará muitas igrejas. That there's a church planting movement. E há um movimento de implantação That de will come out of igrejas this house. que sairá desta Amen? casa. Amém? Amen? Amém. There's times you just say, I like it, it's mine. Eu gosto e é meu. I like it, it's mine. Eu gosto e é There's meu. times Há momentos when God gives an anointing. onde Deus dá uma unção. You know, if you know my story, Sabe, se você conhece a minha história, you know that God called me to the nations when I was 9 years old. você sabe que Deus me chamou para as nações quando eu tinha 9 anos de idade. But I didn't preach till I was 30. Mas eu não comecei a pregar até que eu estava com 30. I mean, I was a worship leader before that. I did other things. Bom, eu era uma líder de louvor, eu já tinha feito outras coisas. But when I turned 30, I told my pastor's wife, Mas quando eu fiz 30, eu disse para a esposa do meu pastor: well, I guess God isn't going to use me bom, eu acho que Deus não vai me usar, because I haven't gotten to preach. porque eu não preguei ainda. I didn't get to go to Bible school. Eu não fui para o seminário. You know, I probably thought I'm a loser, you know. Talvez eu pensava, eu sou uma perdedora, sabe? Don't look at me in that tone of voice. Não olha para mim com esse tom de voz. And, you know, but right after that, Mas logo após isso, God does the kind of things He does. Deus faz aquele tipo de coisa que Ele faz. He takes you from pause, Ele pega você da takes you pausa, from wait da espera, to fast forward. para o avanço. And it's like, you think I'm not ready. E você pensa, o que? Eu não estou pronta? I mean, if you think you're not ready, you're ready. Se você pensa que você não está pronto, você está pronto. Because the calling, it scared me. Porque o chamado me It assustava. scared me. Me assustava. You know, because I thought I was so ready. Sabe? Porque eu pensava que eu estava tão pronta. And then God opened the door so fast. E aí Deus abriu as portas tão rapidamente. And for the revival in Argentina, E pro avivamento na Argentina. I mean, I was a kid. Gente, eu era uma menina. I wasn't ready. Eu não estava pronta. But yet God just found me. Mas ainda assim Deus me And encontrou. He ekballoed me. E Ele me equibalou. He sent me Ele me enviou into the harvest. para a seara. And before I went to Argentina, E antes que eu fosse à I had a Argentina, visitation eu tive uma visitação from an angel. de um anjo. Now, if I told you a demon came and visited me, you probably wouldn't even bother with that. Se eu tivesse falado para você, um demônio veio e me visitou, você não ia cair nessa. But to say an angel came? Mas dizer, um anjo veio. Well, you know, people say, how do you know it was an angel? As pessoas dizem, como é que você sabe que era um I think anjo? you never saw an angel. Não, você nunca viu um anjo. Believe me, Porque acredite em there's mim. a reason that in the Bible they kept saying, fear not, when the angel came. Há uma razão pela qual a Bíblia diga, não temas, que um anjo veio.
And the Lord gave me a call. E o Senhor And I saw the angel take his finger eu vi um anjo pegar o seu and dedo touch the continent of South e America tocar o continente da and América do outline Sul. the continent. E ele fire. desenhava o continente com fogo. This is a fire conference. Essa é uma conferência And do fogo. And it burst into flames, the whole continent. E aí o continente inteiro ele explodia em fogo, em chamas. And right after that, E logo após isso, the Lord threw me into the revival in o Argentina. Senhor me jogou lá no avivamento da Argentina. That angel had a very particular look. Aquele anjo, ele tinha uma aparência muito He had a peculiar. headband Ele tinha uma faixinha na cabeça, that was gold. que era ouro, de ouro. And you know, he told me, I'm going to use you for revival. E ele me disse, eu vou usar você para o avivamento. Now I'm going to relate this to Brazil in just a moment. Daqui a pouco eu vou associar isso ao Brasil. So in 1990, I went to Argentina. Então, em 1990, eu fui até a Argentina. I was 38, almost 39. Eu tinha 38, quase 39 anos. And I began to teach on healing nations. E eu comecei a pregar sobre nações que curam. Listen, the last chapter of the book talks about healing nations. O último livro livro na Bíblia, ele fala sobre a cura das nações. The leaves on the tree of life are for the healing of nations. Fala das folhas das árvores que seriam cura para as nações. So don't you think that's important? Então, você não acha que isso é meio que That we would importante? heal nations? Que nós curaríamos nações? If that's the last thing that God talks about in his book? E que essa é a última coisa que Deus fala acerca no seu livro? And right before that, E bem antes in disso, Revelation 21, em Apocalipse 21, it talks about the throne of God. fala sobre o trono de Deus. And it talks about the nations that are saved coming before the throne. E fala sobre as nações que foram salvas vindo diante do trono. Now, I was raised Baptist. My dad was a Baptist preacher. Ok, eu fui criada como batista. O meu pai era um pregador batista. That means we're people of the book. Isso quer dizer que nós somos um povo do livro. And I just take it literally. E eu pego tudo de forma literal. If the Bible says Se a Bíblia diz there'll come a time, que haverá um tempo, there'll be some nations that are saved. que haverá um tempo onde algumas nações And serão it says salvas. those nations will bring their glory and honor before the throne. E diz que essas nações, elas trarão a sua glória e honra diante do trono. I have a dream. Eu tenho um sonho When Brazil stands before the throne de que quando o Brasil se colocar diante do and trono the great judgment of nations, e houver o grande julgamento das nações, that the great king que o grande rei will say to the believers of Brazil, dirá aos cristãos do Brasil, and we present to him, e nós apresentaremos para ele: Brazil is a saved o nation. Brasil é uma nação salva. I believe Eu creio that is your destiny. que esse é o seu destino. I believe Eu creio it is your que destiny. esse é o seu Even as destino. a prophecy in 1992, Mesmo como uma profecia em the 1992, prophecy a profecia that you would send more missionaries per capita than any nation in South America. de que vocês enviariam mais missionários per capita do que qualquer outra nação na América. Hallelujah. Aleluia! So when I was preaching Então, enquanto eu estava the pregando first time in Argentina, pela primeira vez na I Argentina, started preaching on healing of nations. eu comecei a pregar sobre a cura das nações. When I landed in Argentina, Quando eu aterrissei na Argentina, the head of the Baptist denomination met me. a pessoa, o líder da denominação batista, veio se encontrar He's now comigo. with Jesus. Ele agora está com And he Jesus. said, no woman has ever been received when they preached in Argentina. Ele disse: nenhuma mulher foi recebida, jamais recebida na Argentina quando ela pregava. And don't think you will be received E here. não pense que você será recebida aqui. I want to get back on the plane. A minha vontade foi de voltar para dentro do avião. I mean, all my faith just leaked out.
all my faith just leaked A out. minha fé, ela acabou, ela vazou por completo. I'm thinking I'm just in my 30s. Eu pensei que eu já estivesse ainda nos meus anos But I 30. had a message. Mas eu tinha uma And there was a mensagem. nation in distress. E era uma nação que estava com problemas. So I'm preaching. E eu estou pregando. And I noticed pastors had flown in from 1,000 miles away. E It was packed. E estava bem lotado. Eu vi que haviam pastores que tinham voado de milhas, de quilômetros de When distância. we got to the campo, it was full, and we had 6 buses of people we tried to put in that space. It was full, the campo, and then we brought 6 buses full of people. O lugar estava lotado. Ele já estava cheio de gente. E a gente ainda chegou com mais 6 ônibus cheios de pessoas. Pastors are crying. Pastores estão chorando. I thought, am I doing so bad? Eu They're pensei, crying. meu Deus, será que eu estou indo tão mal que eles estão chorando? Afterwards, Depois, a young indigenous came up to me, uma pessoa indígena veio até a mim. named Abraham. E o nome dele era Abraão. I began to hear his story. E eu comecei a ouvir a história He dele. could not read or write, Ele não podia ler ou escrever, except he could read the Bible. mas ele podia ler a Bíblia. And when he got E saved, quando ele foi salvo, at that time he couldn't even speak Spanish. naquela época ele não podia nem sequer falar God espanhol. appeared to him in a 30-foot pillar of fire Deus apareceu para ele num pilar de and fogo showed him a picture of a woman bem alto e mostrou para ele a that foto was de uma going to come mulher to Argentina with a message que viria à Argentina com uma mensagem and bring revival. e traria avivamento. And so God told him, get on a bus Então Deus falou para eles: entra no ônibus, and go visit the largest church pastors in Argentina vai lá e visita a igreja do pastor que tem a maior igreja na and tell Argentina her this woman is coming. e fala para ele que essa mulher está vindo. And so when they saw me, Então quando eles me viram, they started to cry eles começaram a because chorar, I was that woman. porque eu era aquela mulher. You see, God will make a way. Sabe, Deus vai dar um God jeito. visited me in Texas, Deus tinha me visitado lá no Texas, in my little town of 12,000 people. lá na minha cidadezinha de 12 mil habitantes. And listen, God knows where you live. Sabe, Deus sabe aonde você mora. The Bible says A Bíblia diz in Acts em Atos 13, read it. 13:36, porque na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto dos seus pais e viu corrupção. There's a principle here. Há um princípio aqui. David served his generation. Davi, ele serviu a sua geração. In some English translation, Em algumas traduções no it inglês, says David served the purposes of God for his generation. diz que Davi serviu os propósitos de Deus para a sua Every geração. generation has a purpose. Cada geração tem um Every propósito. generation has a mission. Cada geração tem uma God will missão. give you something to bring about the redemptive gift that is in your nation. Deus te dará algo que fará acontecer o dom redentivo para a God sua has given nação. to Brazil the gifts of worship. Deus deu ao Brasil o dom da adoração. But worship opened the heavens Que a adoração, ela abre os céus. for the power of God to go to the nations. Para que o poder de Deus possa ir The às river of nações. God O rio de for the Deus healing of the para a nations cura das nações is coming out of you. está saindo de você. God even created you with geography. Deus até mesmo criou vocês com That has one of the most powerful rivers in the world. com a geografia certa, que um dos maiores rios do mundo. Why? Por quê? Because God wants you to heal nations. Porque Deus deseja que você cure as nações. Just like the prophecy for the church. Essa é a profecia que não é só para a That you igreja. would plant churches all along the Amazon River. Essa era a palavra para a igreja, que você plantaria igrejas ao longo de todo o rio That there would be a Amazonas. church planting movement. Que haveria um movimento de implantação de igrejas. saw like lines going to many nations. Eu vi assim linhas indo para várias nações, muitas nações. You'll have a mission training school. Você tem um centro de treinamento missionário. Did the pastor come yet? O pastor chegou? Ah, please stand. Por favor, fique em pé. Let's welcome. Vamos dar boas-vindas a ele. Love you.
What a word for your church. Que palavra para sua igreja. That God is going to use you to do great things. De que Deus vai te usar para fazer grandes coisas. God wants to make history. Deus deseja fazer história church. através dessa igreja. That's why there's such fierce opposition. É por isso que tem tamanha oposição ferrenha. Why there's such a battle. É por isso que há tamanha batalha. Because you're called to such high things. Porque você foi chamado para coisas tão altas. You're not just an ordinary church. Vocês não são uma igreja ordinária God's going to comum. use you Deus vai usar to você heal Brazil para curar o Brasil and heal the nation. e curar as nações. Amen. Amém. Love you. Te amo. Amen. Amém. So I told you, I tell you Então eu te how that disse angelic visitation como eu tive aquela visitação angelical connected to Brazil. conectada ao Brasil. But I want to tell you the end of the story. Mas eu quero te contar o fim da história. So this young man Abraham came up and he told me how he visited all these churches and they threw him out of the church office. Então ele me contou como ele veio a todas aquelas igrejas e eles expulsaram ele dos seus escritórios. So that's why they were crying. Então era por isso que eles estavam Because they chorando. hadn't believed the word of the Lord. Porque eles não haviam acreditado A man na who palavra was do just Senhor. indigenous from the bush. Porque aquele era só um índio lá do meio do mato. God gave Abraham a prophecy. Deus tinha dado para Abraão aquela profecia. And he couldn't read or write Spanish. Mas ele nem podia escrever ou ler em But espanhol. he could see in a vision all the words Mas ele podia na visão ver todas as palavras that he could not read. que ele nem podia ler. And he would just copy what he's seen in the vision E ele apenas copiava aquilo que ele tinha visto na visão. and give out prophecies. E ele dava profecias If assim. God could do that with him, Se Deus pôde fazer aquilo what com can he ele, do with you? o que ele pode fazer com You have to você? grab it. Você precisa You pegar. are in a historic moment. Vocês estão num momento histórico. Let's not miss our day of visitation. Não percamos o dia da nossa visitação. Let's not miss the time that God has for you. Não vamos perder o tempo que Deus tem para você. The nations are waiting for you. As nações estão esperando por The você. unreached in the Amazon window. The unreached window. As pessoas não alcançadas naquela janela na Amazônia. If you can't go, pray. Se você não pode ir, Cry ore. out to God. Clame a Deus. I think, to my recall, there's 300 language groups Se eu me lembro bem, eu acho que há 300 along the Amazon River. tipos de dialetos ali ao longo do So Amazonas. yes, you have to go to Africa. Então você tem que ir para a África. And there's unreached in E Africa. tem pessoas não alcançadas na África. But when you stand before the throne of God, Mas quando você estiver diante and do the trono name de of Brazil Deus is called, e o nome do Brasil for it chamado, will say, did you reach the Amazon? ele vai dizer para você: vocês alcançaram a Did you Amazônia? reach the unreached in your midst? Vocês alcançaram os não alcançados no seu meio? And I believe you will say yes. E eu creio que você dirá sim. I believe. Eu When creio the Bible says, que quando a Bíblia we diz will bring the glory and honor of the nations before the throne. que nós traremos a glória e a honra das nações diante do trono, We're going to bring tribute to the king, nós traremos tributos diante do the rei, nation that is saved. a nação que é salva. But there's something else. Mas há algo a When you come mais. before an earthly king, Quando você se posiciona diante de um rei terreno, do you just stand there and say, oh, I'm your tribute? você simplesmente diz: rei, eu Here sou I seu am all by tributo. myself. Aqui estou eu, I am your tribute. por mim mesmo, eu sou o seu tributo. I mean, when an earthly king look at you like, Como que um rei terreno ia olhar para você se of você course, fizesse isso? God would never do this. Mas Deus jamais faria isso. But an earthly king would say, will you go away? Mas um rei terreno ele ia falar: cai What fora. can we bring to the king? O que nós podemos trazer para o rei? Amen? Amém. And not only that, E não apenas there's isso. great wealth
and resources in Brazil. Há grandes riquezas e recursos no Brasil. You have every kind of mineral. Vocês têm todo You tipo have de minerais. tremendous wealth. Você tem uma riqueza tremenda. Why is it here? Por que não está aqui? For revival. Para o avivamento. So we can have money Porque ela está aqui. to Ela go está to the aqui nations. para o avivamento, para que So possamos what ir does às that nações. mean? O que isso God is going significa? to raise up wealthy business people Deus levantará ricos, homens de negócios, who will become millionaires and que billionaires se tornarão milionários e bilionários, who will fund the gospel. que vão sustentar o evangelho. Why not you? Por que não você? Why not you? Por que não você? Why don't you ask for big things? Por que você não pede por coisas grandes? Some people, you just pray the smallest little Ah, prayer. então, povo, vocês façam só aquelas orações bem pequenininhas. I pray outrageous prayers. Eu prego, eu faço I pray orações big malucas. prayers. Eu faço orações Sometimes I enormes. think, well, can I pray a prayer maybe somebody else isn't thinking about? Será que dá para eu orar algo que ninguém mais está pensando a respeito? Because maybe God wants that prayer prayed. Porque talvez Deus deseja que essa oração seja feita. I mean, I get on airplanes and pray for the salvation of everybody on that plane. Eu entro dentro de aviões e eu começo a orar pela salvação de todo mundo ali dentro. Maybe nobody ever prayed for them. Talvez ninguém jamais orou por eles. I'll get on a plane Eu entro num avião and I'll say, Lord of the e eu harvest, digo, Senhor da I Seara, have so many eu hours. tenho tantas horas. Where's my harvest on this plane? Cadê a minha colheita dentro desse avião? One time I was coming back from Israel, Uma vez eu estava retornando de Israel. and it was a plane full of Jewish people. E era um avião cheio de judeus. I was one of the very few, Gentiles, non-Jewish Gentiles. Eu era uma das únicas pessoas dentro daquele avião que não eram judias, que eram gentis. What she said. Okay, Isso que ela falou. so I'm thinking, okay, how do I lead someone to the Lord on the airplane? Então eu fiquei pensando, como é que eu posso conduzir uma pessoa a Jesus ali dentro daquele avião? And I knew what I had to do. Eu sabia o que eu tinha que fazer. My harvest field was waiting in line at the bathrooms, the restrooms. A minha colheita estava ali na fila do banheiro. There was a line. Havia uma fila. I would have time Ali, a gente tinha tempo. while they were waiting Enquanto eles estavam ali for the esperando Lord of the harvest pelo Senhor da to give Seara. me my harvest. Eu estava esperando que o Senhor da Seara me desse a minha colheita. So there was a lady I stood next to. Então eu fiquei em pé ao lado dessa senhora. She was a Jewish lady. Ela era uma senhora judia. I started talking to her about the Messiah. Eu comecei a falar com ela sobre o Messias. She starts to say to me, E ela começou a dizer para mim: people have been telling me that Jesus is, Yeshua is the Messiah. as pessoas ficam me dizendo que Jesus é Yeshua, o Messias. And she went into the ladies' room, E ela, the bathroom. ela entrou dentro do banheiro. I said, I'll be here when you come back. Eu disse: eu vou estar aqui esperando quando você sair. She came back Ela saiu and she found her Messiah. e ela se encontrou com o seu Messias. Because the Lord of the Porque harvest o Senhor da Seara, sent me into the harvest. Ele me enviou à So my Seara. God wants to do unusual miracles through you. Sabe, Deus deseja fazer milagres incomuns But you através have de to você. pray Mas você tem que To the orar Lord of the harvest para o Senhor da to Seara, follow para que you. Ele equibala Say it você. again. Diga novamente: Ekbalo. Equibalo, Ekbalo. equibalo, Send me. envia-me, Send me, envia-me, Jesus. Jesus. Hallelujah. Aleluia. Let me see about my time. Whoa. Deixa eu ver meu tempo. Uau. I'm going to tell you a little history. Eu vou te contar um pouquinho de história. When I went to Argentina, Quando eu fui para a Argentina, I described this angel. eu descrevi esse anjo. And a pastor came forward. E um pastor veio à frente. He said in 1984, Ele disse em 1984. that same angel visited me. 1984. Em 1984, esse mesmo The anjo exact me same visitou. description. A mesma The gold exata crown. descrição. And wearing white. A faixa de ouro, vestido de branco. And and I realized E eu percebi this was like an angel that was,
for the harvest. Que esse era um anjo designado para a The colheita. angel of the Lord over Argentina. O anjo do Senhor sobre a Argentina. And, when this manifestation comes, E sabe, quando esse tipo de manifestação vem, what does it mean? o que isso It means the significa? powers of darkness are pulled down. Isso significa que os poderes das trevas, eles So são the angel of the Lord, desabados. there para are angels over nations. Então há anjos sobre as nações. Remember the prince of Persia. Lembra do príncipe da Pérsia. Okay, and remember that Michael came. E lembra que Miguel veio. And then E aí I went to Colombia eu fui até a Colômbia. and I asked again. E eu pedi de novo. This was in the early 90s. Esse foi no início dos Have you anos seen this 1900. angel? Você viu esse anjo? We were, I don't know how many, 5,000 were there maybe. Talvez, eu não sei quantos, mas talvez 5.000 pessoas estavam Two lá. teenagers stood up, one over there and one over there. 2 adolescentes se levantaram, um ali, outro lá. They said, we never told anyone this. E eles disseram, nós nunca contamos isso para ninguém. But I saw that angel. Mas eu vi aquele anjo. Except they had emeralds in the crown. Mas na verdade, ele só nessa And coroa, that's the mineral ele tinha esmeralda. for Colombia. E esse é o mineral da Colômbia. And they both had seen the same thing and never told anyone. E ambos os dois tinham visto a mesma coisa e jamais tinham contado para alguém. And then when I came, E aí então quando eu vim, and I told this story in e eu Brazil, contei essa história no Brasil, a woman came up to me uma mulher, ela me procurou. and she began to, in sign language, E ela começou ali em Libras tell me she saw the same thing. me contar que ela The viu a same angel mesma coisa, o came to mesmo anjo. her. O And mesmo what anjo did that mean? veio a ela. E o que isso Revival was significa? coming to Brazil. Que o avivamento estava vindo A para o very Brasil. dark nation Uma nação tão Was em going to trevas see the light viria a luz, of Jesus. veria a luz de Jesus. And I feel the E anointing eu sinto a unção of God de is Deus, being released. que a unção de Deus está sendo But liberada. if the harvest is not reaped, Mas se a colheita não for alcançada, intercession makes the harvest white. Intercession makes it ripens the harvest. se a colheita não estiver madura, a intercessão, ela faz com que ela amadureça. But no one, gets the harvest. Mas ninguém recebe a colheita. It just becomes rotten in the fields. Ela apodrece nos campos. And that's what I see. E é isso que eu And vi. people will not go E as pessoas, at this time que se as pessoas and não preach the forem gospel nessa in hora Brazil. pregar o evangelho no All this great Brasil, harvest field will be spoiled. todos esses campos de colheita, eles se But we perderão. are here tonight. Mas nós estamos aqui nessa And noite. you might say, I'm just one E person. talvez você diga, eu sou apenas uma pessoa. God plus one person Deus mais uma can pessoa change the world. pode mudar o He just mundo. wants you to believe Him. Ele só quer que você creia The nele. power of one. O poder do um. I tell you, now let me tell you this story. Deixa-me contar para você essa história. In the year 1810, Nos anos 1810, there was a revival at a university in the United States, houve um avivamento em uma universidade nos Estados Unidos, Williams College na faculdade de Williams, in Massachusetts. lá em Massachusetts. Now listen to this. Mas ouça isso. At that time, Naquela época, not one missionary had gone from America to the nations. Not one. nenhum missionário americano jamais tinha sido enviado da América. But there were those that began to cry out to God. Mas houveram aqueles que começaram a clamar a Deus. And in 1886, E em 1886, there was somebody who began a movement, houve uma pessoa que começou um movimento. and one of it was a man named Robert Wilder. E desses homens foi um homem chamado Robert Wilder. He was at Princeton University. Ele estava na Universidade de Princeton. And they started a movement called the Student Volunteer Movement. E ele começou um movimento que era um movimento voluntário estudantil. And they challenged the Christians in Princeton to pray for revival. E eles começaram a desafiar os estudantes em Princeton a orar por avivamento. Robert Wilder, Robert Wilder. the Wilder movement. O movimento de Wilder. Now,
Robert Wilder had been in India with his father, Sabe, Robert Wilder tinha estado na Índia com seu pai. but his father came home when he was 14 because he was very sick. Mas o pai dele retornou para casa quando ele tinha 14 anos porque ele estava muito doente. But Robert went to university, Mas o Robert foi para a universidade. and his sister went to a girls' university. E a irmã dele foi para uma universidade só de mulheres. And they began to pray for volunteers for the nation. E eles começaram a orar por voluntários para as nações. Robert traveled to 162 campuses to call for volunteers to preach the gospel at the nations. O Robert, ele foi para 162 campos de faculdade orar, pedir por voluntários que fossem às nações. You understand, at this time, Você entende, nessa God went época, for new missionaries Deus estava procurando novos to just missionários. touch 5 people. Just touch 5 people Esses missionários, eles to cry tocavam. out for world missions. Ele procurava por 5 pessoas que started to go to the comecem nations. a clamar por But missões. they As were pessoas small. começavam And there were a ir very às few nações. that went. Eles eram poucos, muito poucos que forem. Eles eram pequenos. As he was preaching, Mas enquanto Enquanto Robert in Wilder just in a pregava, service like em this, um culto assim como esse, there was a young man. havia um homem, um His jovem. first name was Samuel. O primeiro nome dele era Samuel. His last name was Zweimer. E o último sobrenome dele era Zweimer. Samuel Zweimer. Samuel Zweimer. Now I want you to remember that name Eu quero que você se lembre desse because I want nome, to tell you another porque story. eu quero te contar uma outra história. Some years ago, I was preaching in the nation of Kuwait. Há alguns anos atrás eu estava pregando na nação do Kuwait. I mean, I preached in Iraq, you know, many of those Middle Eastern nations. Eu preguei já no Iraque, muitas dessas outras nações no Oriente Médio. So I'm preaching there where they let Christians live in this little compound. Então eu estava pregando ali onde eles permitem cristãos ali naquela janela 1040. And I'm preaching, and I said, I can feel prayers coming out of this ground. It's very unusual what I feel. E eu sinto aqui orações saindo desse solo, é muito incomum que eu sinto. I said, who is the first missionary to Kuwait? E eu perguntei, quem foi o primeiro missionário para o Kuwait? No one knew. Ninguém sabia. I said, please find out. Eu falei, por favor, descubram And quem the é. next day, E no dia they seguinte, came back, eles voltaram. and they said it was Samuel Zweimer Eles disseram, foi Samuel from the Zweimer. student volunteer movement. Lá desse movimento de voluntários Samuel estudantis. Zweimer went and talked to the student volunteer leaders. O Samuel Zweimer, ele foi e falou com o líder desse movimento He estudantil. said, I want to go to Arabia. E ele disse, eu quero ir para a Arábia. They said, we'll send you anywhere but Arabia. Me envia. E ele disse, me manda para qualquer We'll send lugar, you menos to para a Arábia. Africa. Nós vamos te mandar para Asia. a África, para But we will a not Ásia. send you to Arabia Mas nós não vamos mandar você para a Arábia. because it's a death sentence. Porque é uma sentença de morte. And they said to me, E eles disseram para mim, not only did Samuel Zweimer go to Kuwait to não pray, apenas Samuel Zweimer foi Just a para o young Kuwait man. para orar como he um went with his jovem. brother, Ele foi com seu irmão. and he said he would go to a hill E diziam que ele ia para because um it had one monte. tree Porque tinha and uma cry árvore. out for the salvation of Kuwait. E ele ali clamava pela salvação do Kuwait. And that was exactly where I was preaching. E esse era o lugar exato onde eu Exactly. estava Come on, clap your pregando. hands. Vamos lá, gente, batam palmas. The story goes about Samuel Zweimer A história continua sobre Samuel Zweimer. that, that he went to Bahrain E diz que ele foi para o Bahrein. and he planted the first ever Arab mission. E ele fundou a primeira missão árabe. He had 2 little children, Ele teve duas criancinhas. and they both died around age 5 of dysentery. E ambos eles morreram aos 5 anos com desinteria. He buried them in Bahrain, Ele os enterrou ali em Bahrein. and he set up a stone over their grave, E aí ele colocou uma lápide ao redor do túmulo deles. and he just kept preaching. E ele continuou When he pregando. was in his 80s, Quando ele tinha came 80 e back poucos anos, ele to his voltou children's grave, lá no túmulo dos seus filhos.
filhos. And he stood there in front of their grave. E ele se colocou em pé ali And he diante said do this, túmulo. E ele disse o If seguinte: people will not preach the gospel in Arabia to the Muslims, se as pessoas não pregarem o evangelho aqui na Arábia para os muçulmanos, these stones, my children's gravestone, will cry out for the evangelization of Arabia. esses túmulos, essas lápides dos meus filhos, elas clamarão pela salvação da Who will Arábia. go? Quem Who irá? will go? Quem irá? Finally, 20,000 students went for world missions from that movement. A partir daquele movimento, finalmente 20.000 missionários voluntários saíram e foram às nações. Hallelujah. Aleluia! Later, Mais tarde. I'm trying to stir something up here. Gente, eu estou tentando agitar algo aqui. I'm trying to stir you up. Eu estou tentando mexer com vocês. Don't live a dumb life. Não viva uma vida sem graça. How can a Christian ever say you're bored? Como que um cristão jamais pode dizer: It's impossible for a Christian to be eu bored. estou enjoado? É impossível que um cristão Go fique find enjoado. somebody who needs a miracle. Vá e encontre uma pessoa que precisa de um Come on, milagre. that angel came to me Vamos lá, aquele anjo veio até a and mim he spoke to e me ele falou comigo about South America. sobre a América do Sul. And then God spoke to me about E Brazil. Deus falou comigo sobre o Brasil. And so I want to say, today is the day. Então eu quero dizer, hoje é o This is the dia. hour. Essa é a hora. This is the moment. Esse é o momento. And I believe there's impartation going into you E eu creio que há uma impartição indo até você to ask for the impossible. para pedir pelo As impossível. a young woman, I kneeled down by my bed. Como uma jovem, eu ajoelhei While my perto da minha children cama. were taking naps. Enquanto os meus filhos cochilavam. And I'd cry out for the E nation. eu clamei pelas nações. I'd only been to Canada. Eu só havia ido para o But Canadá. I went on my knees. Mas eu me ajoelhei. And I said, God, use me for revival. E eu disse, Deus, me usa no It avivamento. looked impossible. Aquilo que parece But the impossível. moment came Mas o momento where God veio. had followed me into the nations. Aonde Deus me arremessou às And nações. God will do the same for E you. Deus fará o mesmo por He wants to você. do the same for Ele you. deseja fazer o mesmo por você. Aleluia. Can I Aleluia. have the worship team come? Será que eu poderia pedir que a You equipe de already had louvor an viesse? invitation for the nations. Vocês hoje tiveram um But convite às can you nações. just stand a moment? Se vocês pudessem se colocar em pé por um God momento. spoke to me what may seem like an unusual thing. Deus pediu para mim algo que talvez possa parecer meio incomum. That before we do anything, Que antes de fazermos qualquer I needed to coisa, make sure that everyone in this room knows Jesus Christ in a personal way. eu precisava me certificar de que cada pessoa aqui nesse lugar conhece Jesus de uma forma pessoal. My testimony O meu testemunho is that I was a pastor's child. é que eu era filha de um pastor. And when I was 18 years old, E quando eu tinha 8 anos de I idade, doubted my salvation. Yeah. quando eu tinha 18, eu meio que desconfiei, eu duvidei da minha salvação. Even though I'd prayed to receive Jesus, Apesar de eu já ter orado pedindo I por doubted my Jesus, salvation. eu duvidei da minha so salvação. in a church service, Então, num culto, one day, na igreja um there was dia, an invitation houve um convite to those who were doubting. para aqueles que estavam em dúvida. And I went to the front. E eu fui até a frente. Can you imagine my father? Gente, vocês imaginam meu pai? His daughter, A filha dele, the pastor's daughter, a filha do was pastor, coming, estava vindo, saying she doubted her salvation. dizendo que ela duvidava da sua salvação. You see, but I was more hungry. Sabe, mas eu estava mais faminta. And I reached the point E eu cheguei num ponto that I didn't care what anyone thought. que eu não estava nem aí com o que as pessoas You know, pensassem. pride is like bad breath. You're the last one to know you have it. Oração é igual ao último fôlego. Só você sabe que você está tendo So o I'm último gonna ask fôlego. something. Então eu vou pedir algo para If você. you're like me Se você é como and eu you are doubting, e você está duvidando, or you have never asked Jesus ou into your talvez heart, nunca você pediu que Jesus entrasse I em seu am waiting coração, for you. eu estou aqui esperando And I'm por asking você. you, E eu estou in the mighty name of pedindo Jesus. para você, no nome Come poderoso de Jesus. come on to Vem! the front. Vem aqui na Come on. frente. Vem! Come on. It doesn't matter what anyone thinks. Não Come on. importa
importa o que ninguém Who will be pensa. next? Come on. Vem. Come to Jesus. Vem para Jesus. Come right now. Vem agora Get up mesmo. out of your seat. Levanta da sua cadeira. Maybe there's someone standing next to you. Talvez alguém em pé ao seu lado. Or someone you know in this Ou room. alguém que você conhece aqui nesse And they're lugar. not right with E God. eles não estão andando corretamente com But I'm going to Deus. invite you. Mas eu gostaria de convidar Would you você. come? Será que você viria? Would you come right now? Será que você viria Come agora to Jesus. mesmo? Venha até Come Jesus. home. Venha Come para casa. home. Venha Come para on, go to your casa. friend. Vamos lá, pergunta say, ao "I seu will go amigo. with you. Eu vou com você. I will go with you. Eu vou com você, com Come todo o seu on, you amigo. need peace. Vem se você precisa de paz. God. Com Deus. God wants to forgive you. Deus deseja te perdoar. He wants to use Ele you. deseja te usar. He wants to bless Ele you. deseja te abençoar. But first of all, you need to be sure. Mas antes de tudo, você tem que ter That you're a certeza Christian. de que você é um You cristão. need to be sure Você tem que ter that if you certeza died de tonight, que se você morrer you would nessa go to noite, heaven. você vai So I acordar no appeal to céu. you. Então eu it apelo a doesn't matter você. what anybody thinks. Não importa o que ninguém Just aqui come. pensa, só Just venha. come. Só Come venha. right now. Venha agora Get up mesmo. out of your seat. Levanta da sua In the name cadeira. of Jesus. Em nome de Jesus. Come make the best decision you will ever make. Faça a melhor decisão da sua Maybe vida. you've been in pornography. Mesmo se você estiver em pornografia. Maybe you've been doing drugs. Talvez você esteja na pornografia ou God drogas. loves you. Deus te ama. He wants you to get rid of that. Ele quer que você se livre He wants disso. you to be free. Ele quer que você seja But livre. you have to cooperate. Mas você precisa By coming, cooperar. there's some people over Vindo. here. You need to come. Tem pessoas aqui, In você the back precisa estar over there, aqui. you need Lá to no come. fim, no Come on, fundo, get up out of você your seat. precisa vir. In the Levanta da back sua over here, cadeira. I'm waiting for No you. fim, no fundo lá, You matter aqui, to God. levanta, você I am importa waiting for para you Deus. to come home. E eu estou esperando você This voltar is para the night. casa. Essa This é is a the noite. moment. Esse é o Make momento. Jesus Christ your Lord. Jesus Cristo como Senhor. And God will help you. Deus te More are coming. Jesus vai Let's ajudar clap our você. hands. Mais estão vindo. Let's Vamos clap our aplaudir. hands. Let's Vamos encourage aplaudir. them. Vamos Come on. aplaudir e Come encorajá-los. on. Vamos lá, Get volta up para out of your casa. seat. Levanta da And sua come home cadeira right e now. volta para casa agora Come to mesmo. Jesus. Daddy's Contra come. Jesus. Grandmother's come. Fada, pais, Teenagers venham. come. Vós, venham. home. Adolescentes, venham. Hallelujah. Venham para casa. Now I'm going to pray with you. Agora eu vou orar por Would you você. just look at me just a moment? Será que por um please? momento vocês poderiam olhar para mim, por Come on, favor? I want to see your eyes. Eu quero ver os seus olhos. Olhem para mim, por favor. I'm so proud of you for coming. Eu estou tão orgulhosa de você I por vir. remember that feeling. Eu lembro desse sentimento. What will my daddy think? What will my daddy think? O que meu pai ia falar? That's unnerving. Dá nervoso de I pensar. love my daddy. Eu amo meu papai. What will the church think? O que a igreja vai pensar? But you know, Mas você sabe de I uma was more coisa? desperate. Eu estava mais I was more desesperada. desperate. Eu estava mais desesperada. So tonight we're going to pray. Então nessa noite nós vamos I orar. want you to close your eyes and lift your Eu hands. quero que vocês fechem os seus olhos e ergam Lift your suas hands mãos. because that's a sign of surrender. Ergam suas mãos como um sinal de rendição. And I want you to repeat after E eu us. quero que você repita após And you're going to know nós. peace. E vocês conhecerão a You're going to know paz. forgiveness. Vocês conhecerão o perdão. I want you to say, Dear Eu God. quero que você diga, querido Deus. Yeah, help me. Aham. I invite you, Jesus. Eu te convido, Jesus. I ask you to forgive my sin. Eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados. I am a sinner Eu sou um pecador. Eu sou um pecador. and I need forgiveness. E eu preciso de perdão. E eu preciso de perdão. Forgive me, God. Perdoa-me, Deus. Perdoa-me, Deus. Forgive me, God. Perdoa-me, Deus. Perdoa-me, Deus. And tonight, E nessa noite, I give you my life. eu te dou a minha vida. Eu te dou a minha vida. Be my Lord and Savior. Seja o meu Senhor e Salvador. Seja o meu Senhor e Salvador. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Em nome de Jesus. Amém? Hallelujah! Aleluia!
Secondly, Em segundo lugar, and there may be more that want to come, talvez hajam mais que queiram vir. you will never be able to reach your destiny without power. Você jamais poderá chegar no seu destino sem poder. The Bible says you receive power when the Holy Spirit comes upon you. A Bíblia diz que você receberá poder quando o Espírito Santo vier sobre Power você. to be witnesses. Poder para serem testemunhas. What is that? Telling people about Jesus. Isso é contar para as pessoas sobre Jesus. And if you want this power, E se você deseja esse I want you to poder, raise your hand. eu quero que você erga a sua mão. I want this power. Eu quero esse poder. We're going to pray. E aí nós vamos orar. Some of you are already filled. Quer você já seja cheio. The Bible says you should be continually filled. A Bíblia diz que nós deveríamos continuamente sermos And when I cheios. pray for you, E quando eu orar por você, the Holy Spirit's going to come into o you. Espírito Santo virá He's going to give you a new language. até você e ele te dará uma This is nova what língua. happened in the book of Acts in the Foi Bible. isso que aconteceu no livro de Atos na Bíblia. And they all began to speak in E tongues. todos eles começaram a falar em So I outras want you to línguas. pray this prayer with Então eu me. quero que você faça essa oração Say, comigo. dear God, Diga, querido Deus, fill me with the Holy Spirit. encha-me com o Espírito Santo. I want to speak in tongues. Eu quero orar em línguas. I will speak in tongues. Eu falarei em línguas. Are you ready? Vocês estão prontos? I'm going to pray for you Eu now. vou orar por você And the power agora. of God is going to sweep into this room. E o poder de Deus vai The reinar esse power of the lugar. Holy O Ghost poder do Santo is going to Espírito fill you encherá so você God can use you. para que Deus possa te usar. If you're 8 years old, Se você tiver if 8 you're anos de 16 years idade, old, se você tiver if you're 16 anos 18 de years idade, old, se você tiver if 18 you're anos, 103 years se você old, tiver 103 in the name of anos, em Jesus, nome de Jesus, listos? You ready? vocês estão prontos? Be filled. Ser cheio! Filled. Ser cheio! Be filled. Ser cheio! Mais. Be filled. Be filled. Ser cheio! Be filled. Ser cheio! Now open your mouth. Abra sua And begin to boca speak. e comece a falar. Don't speak in Não Portuguese. fale em português. Don't speak in Spanish. Não fale em espanhol. Let's all speak. Vamos todos falar. Be filled. Ser cheio. Just go ahead. You have to open your mouth. Você precisa abrir a sua boca. God won't make you talk. Deus não fará com que você fale. Open your mouth. Abra a sua boca. It's from your inside you. Vem de dentro de você. Yes, thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Mais, Senhor. mais, 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 mais. Mais, mais, mais. Hallelujah. And now I send you. E agora eu envio I você. commission Eu you comissiono to você go to the nations, para ir às to nações reach e Brazil, alcançar o Brasil. to preach the nations of the world. Para ser uma ponte às nações In do the name mundo. of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Send me. Envia-me. Send me. Envia-me. Send me. Envia-me. Hallelujah. Aleluia. Isaac. Woo! Come on, make a difference. Vamos lá, faça Make yourself diferença. available. Faça-se disponível. Go to evangelism training. Vá e faça um treinamento de evangelismo. Come on, jump in the river. Vamos lá. Vá Jump pro, in the river.